Deus começou a falar comigo ali naquele lugar. Às vezes a pessoa não está nem no culto, mas Deus começa a falar, basta você ficar com seu ouvido preparado para ouvir a voz de Deus. Tem gente que eu ouvi profecia por ela, vigia a noite toda, foi pro WhatsApp, gritaria, e eu falei, como eu gostaria de ouvir Deus falar. Como eu gostaria de ouvir meu Deus falar neste lugar, eu gostaria de ver o homem mostrar o que faz, pulando, fazendo pirueta, eu gostaria de ouvir Deus falar. E ele falou, não se preocupa, já falei contigo, a porta da graça vai fechar. Tem uma pessoa que bota o pezinho lá pra dentro, tem a aliança na mão, tá com a aliança na mão, marcou o encontro com Cristo na mão da Labanai. Mas chega lá, se não dá, deixa a porta e pula pra trás. Aleluia. Essa passagem que fala de dois homens, aleluia, um chamado Davi, outro Jó, era um jovem. Fizeram parte de uma aliança tremenda diante do Senhor, aleluia. Lá no livro de 1 Samuel conta a história de dois meninos. Davi e Jonas tiveram um propósito grande entre eles. E de uma forma tão grande, Jonas, ele disse assim, que a alma dos dois se adelou em amor. E eles fizeram um pacto de sangue, os dois fizeram um pacto de amor como se fossem irmãos. Aleluia, eles saíam os dois juntos para tudo que era lugar, mas eles não iam dizer assim, olha, se encontra comigo lá no centro de Viamão e vamos usar crack, vamos usar maconha, não. Um dia para o outro, vamos lá adorar o Senhor. Porque o amor que envolvia eles era um amor tão puro, era um amor tão maravilhoso. E Deus começou a trabalhar na vida desses homens, aleluia. E quando passou algum tempo, Jonas morreu em uma guerra. Aleluia, onde seu pai Saul pecou contra Deus, foi rejeitado por Deus. Muitas vezes Jonas livrou da vida à morte, porque o pai de Jonas corria atrás de Davi para perseguir, para matar, de tanto ciúme que tinha nesse mundo hoje, irmãos. É uma coisa de ciúme e inveja. As pessoas recebem de Deus, mas nunca estão satisfeitos. A pessoa recebe uma bicicleta e quer um carro zero. A pessoa recebe um carro zero e quer um avião. A pessoa nunca está bem com as coisas que Deus deu, aleluia. Mas esses dois homens eram diferentes, aleluia. Eles não se importavam com o levante, não se importavam com a perseguição. Eles se amavam como duas almas gêmeas, aleluia. E na palavra do Senhor que passava algum tempo, Davi se lembrou de uma promessa que ele tinha feito a Jonas. Já tinha morrido há muito tempo. Davi estava lá no seu palácio, já rei, passou por grande tribulação, grande vento. Porque às vezes a gente pensa assim, não vou continuar mais, irmão Flávio. Não vou continuar mais, Henrique, não vou parar, é muito levante, é muita guerra, não dá muito certo. Para mim já parou. Mas você atenta para a palavra de Deus para ver que todos os nossos antepassados, eles passaram por algum vento, por algum deserto. E nós temos que ter uma convicção na nossa vida, irmão. Às vezes nós atribuímos e fazemos apologia ao diabo. Quando estamos no deserto, a nossa tendência é recuar e dizer, o diabo que colocou para esse deserto. Não, foi Deus para te ensinar. Davi passou 40 anos de aprendizado, porque ele foi jovem, foi moço, e foi escolhido por Deus, aleluia. Deus olhou para o pai lá do certo assim, olha lá meu servo Davi, de coração maravilhoso. Porque tudo que ele fazia era com pureza. Com a pureza dessas crianças que estão aqui nesta noite. Com a pureza das meninas desses meninos que estão aqui nesta noite. Com o coração puro, que tudo que ele fazia era para agradar o Senhor, aleluia. Passado esse tempo, aleluia, Davi passou por quase 40 anos com a família ali, aleluia. Acorreu real, mas foi uma perseguição travada. Até o filho dele se levantou contra a vida dele. Saul se levantou por várias vezes para matar, mas nunca conseguiu porque Deus sempre deu escape. Um dia ele estava no palácio real e começou a pensar, eu fiz uma promessa, e será que não tem ninguém para que eu possa abençoar na casa de Saul? Aí Deus pegou e começou a colocar isso no coração. Eu queria viver um dia, eu creio que ele passou algumas noites sem dormir, pensando nessa promessa, pensando nisso que Deus tinha falado com ele. Mas eu me lembro também lá do profeta do João, lá do evangelista, falando para a igreja do Senhor, falando para a juventude de Deus, para se afastar das coisas que são pecaminosas. E na vida, quando ele prometeu algo, ele cumpriu. Tinha ali um homem chamado Ziba. Ele chamou aquele homem, e aquele homem ali com o coração totalmente podre. Sempre tem alguém, né, para querer desfazer o projeto que Deus tem na minha e na sua vida. Ele veio e falou assim, vem cá esse negócio aqui, tem alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar, porque eu fiz uma aliança com o pai dele. E Ziba respondeu assim, ele existe sim, mas ele é aleijado, porque ele diz assim, eu não peço para nada, eu não posso caminhar, quem tem a abençoa dele abençoa eu, porque o ciumento sempre faz isso. Ele já tinha que levantar a voz dele lá para falar alguma coisa. E foi a palavra do Senhor que Ziba pegou e disse, ele é aleijado, os dois pés não serve para nada. Porque se nós formos orar para a pessoa que é aleijada dos dois pés, muitas vezes ela se torna um peso. Aquele homem pensou assim, se eu me torno um peso, porque levanta lá e como é que tu vai carregar ele para cima para baixo, tem que pagar alguém para cuidar.
Mas Davi falou, eu não perguntei essas coisas para ti, eu quero saber se tem, aleluia. Porque na verdade esse homem chamado Ziba, ele estava dado, era naquilo que o rei ia dar, aleluia. Era naquilo que o rei ia restituir, aleluia. Segundo a sua promessa para o pai, aleluia, de Mefibosete. E diz a palavra do Senhor que Mefibosete, quando ele era pequenininho, durante uma guerra, uma moça que carregava ele, na hora da fuga, ela saiu correndo e deixou o menino cair do cavalo, e o menino quebrou suas pernas e ficou aleijado para sempre. E aí quando a família começou, cumprir-se, aleluia, pelos teus frutos que plantaram, irmãos, pelos teus frutos de coisas erradas na presença do Senhor, começa a vir as tragédias, começa a vir a derrota, começa a vir a perseguição, porque o Senhor persegue aquele que persegue o servo de Deus. O Senhor também justifica aquele que está diante do Senhor, com o coração voltado para fazer a sua obra. Aleluia, então a palavra do Senhor, que ele falou assim, ele está lá, num lugar chamado Lodebar. Ouve aquela basura, manda Lamanai. Ele está lá na casa de um homem chamado Maquira, aleluia. Que era um homem nada mais, nada menos que um mendigo, que não tinha nem para ele, mas ele levou Mefibosete para lá. E essa terra chamada Lodebar é uma cidade onde todo mundo tinha pavor só para pronunciar este nome. Essa cidade chamada Lodebar é uma cidade que não dor e não assiste ao terrível lugar. Lá não ia pessoa, aleluia, destituída pela sociedade. Lá só tinha pessoa, aleluia, que não tinha ninguém para ajudar, não tinha pai, não tinha mãe. Ele veio sozinho, definido naquele lugar, muitas vezes passando fome, desprezo, porque essa terra é uma terra inabitável. Mas Deus questiona aqui mesmo na sua pobreza, na sua miséria, diz que ele cuidou de Mefibosete, aleluia. E eu estava olhando para essa palavra e eu fiz atenção à vida deste moço chamado Mefibosete. Era um homem que não caminhava, era um homem que não tinha força para se levantar. Diz a palavra do Senhor que no momento em que ele caiu do cavalo, os seus pés e suas pernas se entortaram, como não tinha nenhum fisioterapeuta na época lá para ajudar a fazer a obra, lá para botar uns signos do joelho na perna, não sei onde é que foi, ele só se arrastava. E ele, quem sabe, dentro do seu coração de moço, ele era de uma linhagem real, irmãos. Ele era de uma linhagem, aleluia, de sangue azul, porque ele era filho do rei. Descendente do rei Saul, seu avô era rei. Então, automaticamente, ele estava esperando o dia que chegaria o dia que ele chegaria ao trono também. E aí, então, a palavra do Senhor que ele estava em Lodebar, um lugar de terra, sem esperança. Um lugar onde ninguém olhava para ele. Aleluia. E quantos anos ele ficou em Lodebar? Quem sabe quantos anos eu e você estamos em terra seca, muitas vezes? Quem sabe muitos anos estamos num lugar onde a miséria nos assola. Quem sabe estamos ali dentro do Senhor, mas o Senhor tem uma promessa. A tua palavra diz que Jesus morreu para me salvar. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso. Que não é o que o Senhor não possa fazer. A tua palavra diz que Jesus morreu para que eu venha também ser revestido. Aí nós ficamos ali como Mefibosete, muitas vezes comendo o pior dessa terra. Xarabacamba Lamanai. Às vezes o inimigo quebra os nossos pés. Aleluia, nos deixa manco, nos deixa aleijado de tanto pecar, de tanto correr, aleluia, de um lado para o outro, de ir para a medicina, enquanto o Senhor muitas vezes levanta a sua mão e diz: venha até mim, nós rejeitamos a palavra de Deus. Muitas vezes somos homens sem som e dizemos: o que eu quero? Lá no meio daquela igreja, lá no meio daquele povo gritão, lá no meio daquela gente que sai cumprida, aqueles homens de gravata, o que eu quero? Eu vou curtir a vida. Vai para Lodebar. Meu Deus. E aí começa a andar com pessoas que não têm compromisso. Aí já começa a sair ali da pureza, da adolescência, da infância. Começa a sair do laço de família, do amor, aleluia. E começa a andar rastejando, porque alguém lhe oferece ali, quem sabe, um copo de vinho, um copo de cerveja. Ali começa uma trajetória onde o inimigo começa a te cercar. Ali começa, quem sabe, uma moça, uma jovem diz pra você: olha, tem uns mocinhos bem bonitinhos ali, uns gatinhos, vamos ali namorar com eles. Sua mãe e seu pai não precisam saber. Aí você diz: não, eu não posso, porque minha mãe e meu pai não deixam, mas ela vai precisar tentar você. E aí você começa a dar ouvidos, se distancia do palácio real, se distancia daquilo de mais lindo e maravilhoso que Deus tem preparado para a sua vida. E o inimigo começa a envolver você na miséria, na decadência. Mas Deus, ele tem uma promessa. E as pessoas que não conhecem Jesus passam a vida inteira como eu, que vivia na mentira, no engano. Minha família me criou desde pequenininha na igreja católica, e eu acreditava que aquilo ali sim que era religião.
Mas um dia Deus tocou em mim diferente. Um dia eu estava em Lodebar, lá em desespero, lá em dor, lá em amargura, onde que a medicina tinha desenganado a minha vida do meu filho, com apenas 6 anos de idade, aleluia. E Deus falou, o tempo está chegando para que tu venha com o palácio, na mão da Lamanai. E aí a Bíblia diz também que Jonatas, ele tinha feito uma aliança, um pacto com Davi, e Davi não havia se esquecido. E Jonatas, essa passagem representa Jesus, o amor de Deus, o Espírito Santo, aleluia. A aliança que eu e você fundamos com Deus, a partir do momento que levantamos a nossa mão e aceitamos Ele como Salvador. Tem pessoas que aceitam Jesus como Salvador durante uma campanha. Tem pessoas que aceitam Jesus como Salvador durante um evento. E aí quando chega lá fora, as coisas da céu são bem fortes e nos puxam. Não tem força para permanecer porque aceitaram só de boca. Tem pessoas que querem a bênção, querem a vitória, mas só querem aquilo ali, não querem o dom da bênção nem o dom da vitória. Querem permanecer diante de Deus numa vida miserável. Preferem só um pouquinho de uma campanha e depois continuar na miséria de Lodebar. Rabassura, mão de canta, rabaxandarai. Diz a palavra do Senhor que esse menino, quem sabe ele pensava assim com ele, meu Deus do céu, quando é que vai chegar alguém aqui? Quando é que vai chegar alguém aqui para me colocar lá, aleluia, sentado no palácio, com a coroa na minha cabeça? Eu sou de linhagem real. E diz a Bíblia que esse homem ficou lá em Lodebar não fala quanto tempo, mas ele estava cansado como eu e você, eu estava cansada. Eu estava cansada daquela vida de miséria, aonde começa o sonho, pega o teu filho e leva ele para casa para morrer em casa, porque não tem outra saída. E eu disse, não tem saída, não tem jeito, vai morrer mesmo. E se não morrer, vai ficar todo vegetativo em cima de uma cama, o resto da vida até morrer. E eu já tive dando a culpa, não resolveu. Eu já tive lá no Allan Kardec, na mesa lá dos mortos, para falar comigo, os mortos não falam, mano. O morto não pode mais voltar da morte, não tem jeito, a morte é o fim de tudo aqui nessa terra, mas começa outro evento na nossa vida depois. E diz a palavra do Senhor que aquele que está em Cristo, ele muda a sua condição de vida. E eu peguei e fiz tudo que eu podia pelo meu filho. Fui na medicina, não resolveu. Fui na macumba, não resolveu. Fui na católica, fazer a festa para tudo que é santo. Acendi a vela para tudo que é mãe, não sei do que lá. E nada se resolveu. A minha vida era uma vida desgraçada, uma vida de miséria, uma vida de demônios que me adolavam, que me entristeciam. Aonde que eu plantava uma flor, não nascia. Se nascia, ficava dizendo que eu morria. Não tinha gosto, não tinha desejo, não tinha vontade. Até que um dia, eu estava lá como estava esse moço, com os pés quebrados em Lodebar, na casa de um homem chamado Maquine. E Deus veio até a minha porta e disse, o rei manda te chamar. Oh, Rabassurião da Lamanai, o rei manda te chamar. Chegou assim, bateu na porta de Maquine e disse, cadê meu Mimosete? O rei manda chamar, Xaramanai. E nessa hora o rei manda te chamar. Ele não quer mais que você veja uma vida de vegetal. Ele não quer mais que você veja uma vida, aleluia, de brincadeira, de se arrastar por aí. Ele não quer mais que você viva uma vida de plantar uma flor e não ver os frutos dessa flor. Ele quer que você viva uma vida de integridade, uma vida de rei, uma vida de rainha, de príncipe na presença dele. Ele não quer, ele não chamou você, aleluia, para ficar em Lodebar. Lodebar não é lugar para você, aleluia. Lodebar não é lugar para ninguém. E aí o médico se enganou meu filho tomava 7 qualidades de remédio para não dar ataque lá. Está ali meu esposo. A honra e glória do Senhor está aqui me acompanhando nesta noite, eu sou grata a Deus. E eles ficavam muitas vezes entristecidos pela situação do meu filho, quando dava uns ataques fortes nele, se tornava tonto, não tinha mais jeito, caía no chão, se tribuchava, ficava horas ali. Nós se assustava, saía correndo, não resolvia nada. O médico disse, leva pra casa, não tem jeito, com remédio e tudo, dá esse ataque nele. O final desse menino é a morte. Mas tinha alguém que pagava o preço pela minha vida. Tinha um Davi que estava intercedendo, que tinha um pacto, uma aliança com Jonatas, aleluia, sobre a terra. Tinha alguém que pagava o preço de joelhos sobre a terra. E uma coisa que tem acontecido no dia de hoje é uma igreja morna. Chama Rabacanta Lamanai. É uma igreja que é tudo, que quer fazer confraternização disso, daquilo, mas não quer adorar. Não vira para o jejum com a confraternização disso, ele é muito. Eu não posso ficar sem comer, eu tomo remédio, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando está lá no mundo, lá é legalidade. Aleluia, lascívia, mentira, engano. Lá tudo pode, lá em Lodebar, aleluia. Mas lá em Lodebar não tem fruto de nada. Lá em Lodebar não tem nada que possa chamar a sua atenção, aleluia. E aí, irmão?
Aleluia. Aquela mulher orava por mim durante 1 ano e 6 meses. Ela foi na minha porta e falou, olha,